você que é engenheiro ambiental, vai explicar para a gente sobre as novas legislações da Anvisa e do CONAMA, né? Para os aeroportos frente agora à pandemia do novo coronavírus. O que mudou nos aeroportos e quais são as orientações? Pois é, Daiane, a gente tem uma série de protocolos, né, envolvendo diferentes órgãos que se aplica à questão aeroportuária e também portuária, né, em todos os postos de entrada do Brasil, fronteiras, enfim. Então, esses protocolos eles envolvem, por exemplo, o Ministério da Agricultura, a Anvisa e os órgãos ambientais, né? Então, nós temos um mosaico, digamos assim, de diferentes protocolos ou legislações que são aplicadas, né? Internamente, esses protocolos eles precisam ser desdobrados, né, para as questões operacionais, para as questões, digamos, até mesmo, eventualmente, de adequação de infraestrutura, né, ou de ampliação da capacidade, por exemplo, de tratamento de resíduos. Pontos importantes que são considerados agora estão muito relacionados a essa questão da parte de higienização, limpeza como um todo, desinfecção de ambientes, priorizando muito aquelas áreas que têm uma circulação maior de viajantes ou de empregados, enfim, quer sejam do próprio aeroporto ou das companhias, enfim. Uhum. Esses procedimentos de limpeza, adotando procedimentos já muito bem definidos, não de agora. Então, qual que é a diferença? Hoje, quando você não tem um risco associado, por exemplo, um caso suspeito, aquele resíduo comum que é gerado, produzido, até mesmo resultante da alimentação, revistas, eles são classificados como resíduos comuns, né? Só que o que muda agora, quando tem um caso suspeito, por medida preventiva, todo esse resíduo produzido ele passa a ser classificado como potencialmente infectantes. Essa é a recomendação da Anvisa com relação aos procedimentos que devem ser adotados. E como é que se dá essa questão do reconhecimento de risco? O próprio funcionário da aeronave foi treinado para observar e saber, ó, está tossindo demais, está com febre, há uma suspeita. Então, há um treinamento antes de observância. Exatamente. Então, por exemplo, os tripulantes eles já são treinados, capacitados para que numa eventual identificação de um caso suspeito comunicar à autoridade sanitária, né? Que em tese ela vai proceder então a observação melhor, mais adequada e se desencadeia então todos os procedimentos com relação a esses processos de limpeza, de higienização, desinfecção e recolhimento de resíduos, né? Então já é um procedimento comumente adotado em outras companhias, enfim, e que ela se desdobra quando a aeronave está em solo, e aí sim os procedimentos operacionais, né? Aí, nesse caso, então, todos esses resíduos eles são recolhidos, são então destinados para o armazenamento temporário, quando assim se estiver disponível, ou então eles são recolhidos diretamente no sistema de tratamento, né? E a mesma coisa com relação à parte de água também, né? O cuidado que se tem de ampliar realmente a frequência, por exemplo, de desinfecção, de tratamento, de garantia da qualidade da água servida. Então, é um conjunto de ações, né? Você tem desde a parte de procedimentos que estão muito a cargo das companhias aéreas, mas também muito a cargo alguma parte do próprio operador aeroportuário e dos prestadores de serviço, né? Quando a gente fala do sistema de aviação, assim como do sistema de portos, você tem uma cadeia de elos, né? De entes envolvidos, cada um seguindo um determinado protocolo. Então, mas que no final das contas atende uma coisa comum, né? Para fins de beneficiar, enfim, o sistema sanitário, criar essas barreiras sanitárias. Então, cada elo, nessa parte, ele tem um compromisso, ele tem uma parte a ser cumprida, né? Muito bem definido. Esse protocolo a ser seguido é um protocolo internacional que se segue, assim? Tanto internacionais quanto aeroportos domésticos, né? É claro que, no caso dos aeroportos internacionais, existem elementos adicionais que devem ser observados. E aí, nesse caso, se aplica muito ao Regulamento Sanitário Internacional, que ele observa desde a parte de infraestrutura, desde a parte de separação, por exemplo, eventualmente de viajantes para fim de averiguação, para fim de verificação se de fato tem alguma coisa suspeita, né? Enfim, alguma coisa que precisa ser tratada antes da entrada no país, por exemplo. É claro que a cada pandemia, a cada nova situação, você precisa fazer essas adequações, como eu coloquei, né? Por isso que se adota, então, neste momento, essas notas técnicas, que elas se remetem sempre a um documento de referência, mas elas são um pouco mais aplicadas à situação local, né? Digamos assim, a situação em que nós vivemos de acordo com esse tipo de pandemia agora, por exemplo. Dentro da aeronave, houve essa separação de distanciamento de carreiras de bancos? Então, existe a recomendação da Anvisa
é que, dentro do possível, se adote esses procedimentos de distanciamento, quando você não tem um voo, por exemplo, cheio, né, enfim, plenamente com ocupação plena, você, dentro do possível, disponibilizar ou alocar os passageiros da melhor forma, mantendo um certo distanciamento. Mas agora, uma coisa que tem se discutido é a adoção de procedimentos ou de equipamento de proteção individual. Né? A adoção de máscara, por exemplo, os procedimentos de etiqueta respiratória, quando tossir, né, colocar uma proteção, enfim. Então, todos esses regramentos, digamos, que são aplicados até mesmo na nossa rotina do dia a dia hoje, que as autoridades sanitárias têm recomendado, eles então se aplicam aos viajantes, né? Eu ia perguntar, porque antes o pedido até das próprias empresas era chegar 2 horas antes. Isso mudou por conta da Covid? Não houve uma mudança, não houve uma mudança em termos normativos. Como eu falei, estabeleceu-se essa recomendação, né? Porque para a gente fazer algumas mudanças, aí a gente tem 2 situações, né? Os protocolos da Anvisa, né, da agência responsável, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas nós também temos a Agência Nacional de Aviação Civil. Estamos num momento em que as coisas estão sendo adequadas, então todo o sistema de aviação ele passa por um processo de readequação, a verdade é essa. Então, cada localidade, cada país, ele tem buscado, de fato, ampliar ou melhorar esses procedimentos, muito voltado também para aspectos culturais, enfim, e também para a própria infraestrutura disponível, os próprios procedimentos que cada unidade, cada dependência tem. E esses procedimentos adicionais, eles acabam acarretando no maior tempo de processamento mesmo, né? Para embarque, para desembarque. Então, nós ainda não conseguimos mapear a integralidade, mas acreditamos, de fato, que o sistema, a aviação como um todo e outros segmentos, eles estão passando por mudanças profundas e que provavelmente elas vão permanecer por um período muito longo, e isso significa que tudo pode ser, digamos, modificado daqui para frente, né? Novos procedimentos, por exemplo, que até então não eram aplicados, que a partir de agora, talvez, né, passam a se tornar uma coisa permanente. Para a gente encerrar, Fued, a gente falou muito dos passageiros e do fluxo de pessoas. Houve uma mudança, uma orientação também, claro, na questão das cargas, principalmente de material que vem do exterior e tudo mais. Houve em algum momento, assim, o encerramento de cargas? Não podemos aceitar por um certo período, agora os cuidados, o protocolo vai ser a partir de agora de outra forma. Como é que ficaram as cargas? Olha, as cargas, elas, neste momento, estão sendo, assim, muito úteis, né? Até para o atendimento das situações de emergência, né? O que nós temos observado é o seguinte: o que se aplica para situações em que se observa algum risco associado, de fazer aquele procedimento de quarentena, eventualmente da mercadoria, verificando se tem ou não, e adotando procedimento de higienização e desinfecção também, né? Mas dentro do sistema como um todo, as cargas elas têm funcionado, né? A aviação voltada para carga, para transporte de carga, ela tem sido fundamental neste momento em que a gente precisa fazer entregas de EPIs, entregas, por exemplo, de respiradores, de equipamentos, como um todo. Então, assim, claro, seguindo sempre esses protocolos, que eles se aplicam de uma forma comum, né? Mas, neste momento, a parte de transporte de cargas, de mercadorias, ela tem sido essencial para o combate, né, ao coronavírus, exatamente porque é onde você consegue levar, né, a forma como você consegue entregar para a população, enfim, para as agências sanitárias, enfim, equipamentos e sistemas que podem ser úteis nesse momento. Que não salvar vidas. Fued, agradeço aqui a sua participação, o esclarecimento aqui na questão aeroportuária, não só do aeroportuário também, né? A nova legislação é da Anvisa e do CONAMA. Você tem mais alguma coisa a expor? Eu acho que é isso, é um momento de grandes desafios, mas também de oportunidade de aprendizado, de oportunidade de adotar novos procedimentos que podem, de fato, garantir uma segurança maior aí daqui para frente, né, para o futuro. Não só agora, mas também para o futuro. E novas rotinas, novos procedimentos, com certeza, serão, a partir de agora, adotados.